Você conhece a história de Judite? Uma viúva corajosa que, cheia de fé em Deus, enfrentou o temível general Holofernes e libertou o povo de Israel. Sua ousadia e confiança no Senhor transformaram o curso da batalha e ecoam até hoje como exemplo de coragem e sabedoria. Prepare-se para conhecer essa guerreira da fé. Introdução. A Bíblia nos apresenta Judite como uma mulher extraordinária. Ela era viúva, vivia de forma piedosa e dedicada ao Senhor, e foi usada como instrumento de libertação em um dos momentos mais críticos da história de Israel. Enquanto os líderes e guerreiros do povo estavam paralisados pelo medo diante do exército assírio, Judite ergueu-se como voz de fé e esperança. Sua história não é apenas um relato de bravura militar, mas uma demonstração de que Deus pode usar aqueles que parecem frágeis para confundir os fortes. Com sua inteligência, coragem e devoção, Judite realizou uma façanha que nenhum homem ousou tentar: derrotar o inimigo no coração do acampamento. A trajetória de Judite nos ensina que fé e ação caminham juntas. Ela não apenas orou, mas também se levantou, se preparou e agiu em nome do Senhor. Seu exemplo é atemporal e continua a inspirar todos os que enfrentam grandes batalhas espirituais e pessoais. Vejamos o contexto bíblico, histórico e cultural. A história de Judite está registrada no livro de Judite, um dos deuterocanônicos, aceito pela tradição católica e ortodoxa como parte da Escritura. Este livro descreve um período de grande opressão para Israel, quando o rei Nabucodonosor buscava expandir seu domínio e enviou o general Holofernes para subjugar as nações, incluindo os israelitas. Holofernes cercou a cidade de Betúlia, considerada estratégica por controlar a passagem para Jerusalém. O cerco foi tão severo que a água e os alimentos começaram a faltar, levando o povo e seus líderes ao desespero. Muitos estavam prontos a se render, acreditando que não havia saída. É nesse cenário de medo e pressão que surge Judite, uma viúva piedosa e respeitada. Sua vida era marcada por oração, jejum e obediência à lei de Deus. Ela se indignou ao ouvir os líderes de Israel vacilarem em sua fé e chegou a repreendê-los, declarando que o Senhor era poderoso para salvar, mesmo quando os recursos humanos se esgotavam. Judite não apenas falou de fé, ela se dispôs a agir. Planejou uma estratégia ousada: entrar no acampamento inimigo e enfrentar Holofernes. Para isso, utilizou sua inteligência, sabedoria e também sua aparência. Vestiu-se com cuidado, não por vaidade, mas para cumprir o propósito de Deus. O contexto cultural nos mostra que Judite quebrou padrões. Em uma sociedade patriarcal, onde os homens eram os guerreiros e líderes, ela assumiu uma posição de protagonismo em defesa de seu povo. Sua atitude foi revolucionária, não pela força física, mas pela confiança inabalável em Deus e pela coragem de usar os recursos que tinha em mãos. Religiosamente, sua vitória foi interpretada como um ato de libertação divina. Judite não buscou glória pessoal. Depois de derrotar Holofernes, ela devolveu ao povo a confiança no Senhor e conduziu todos a um cântico de louvor. Seu nome ficou gravado como símbolo de fé ativa e coragem que brota da intimidade com Deus. Assim, o pano de fundo da história de Judite revela um ensinamento profundo. Nos momentos mais sombrios, quando todos pensam que não há saída, Deus pode levantar pessoas improváveis para realizar feitos extraordinários. Judite, mulher de fé e viúva piedosa. Judite era uma mulher viúva, pertencente à cidade de Betúlia. Naquele tempo, a condição de viúva era socialmente vulnerável, mas Judite não permitiu que a solidão ou a dor definissem sua vida. Pelo contrário, ela dedicou-se inteiramente a Deus, vivendo de maneira piedosa, humilde e exemplar. O texto bíblico destaca que Judite era formosa de aparência e bela de rosto, mas sua verdadeira beleza estava em seu coração temente ao Senhor. Vestia-se com simplicidade, jejuava com frequência, permanecia em oração constante e seguia fielmente a lei de Moisés.
Sua vida era marcada por disciplina espiritual e reverência, tornando-se respeitada entre o povo por sua sabedoria e devoção. Enquanto muitos buscavam segurança nas armas e estratégias humanas, Judite confiava na soberania de Deus. Ela sabia que a verdadeira força não estava nos exércitos, mas no Senhor que governa sobre todas as nações. Essa consciência espiritual seria a base para a coragem que demonstraria mais tarde. Judite também era generosa. Mesmo viúva, usava de seus recursos para ajudar os pobres e cuidar daqueles que nada tinham. Seu lar era um espaço de oração, e sua vida uma oferta viva ao Senhor. Essa postura nos ensina que o verdadeiro poder espiritual nasce da intimidade com Deus e do serviço ao próximo. Na cultura em que vivia, mulheres dificilmente ocupavam posições de liderança pública, mas Judite destacou-se por sua firmeza e clareza de palavras. Quando falava, o povo escutava, porque reconhecia nela uma autoridade que não vinha de posição social, mas da presença de Deus em sua vida. Esse primeiro olhar para Judite mostra que Deus prepara seus instrumentos em silêncio, longe das multidões, no ambiente da oração e da fidelidade. Quando chegou o momento de agir, ela não precisou improvisar fé, pois já havia construído uma vida sólida diante do Senhor. Assim, Judite se apresenta como exemplo de mulher que une beleza e virtude, oração e ação, humildade e ousadia. Antes de enfrentar Holofernes, ela já havia vencido as maiores batalhas. As do coração, da disciplina espiritual e da confiança inabalável no Deus de Israel. O cerco de Betúlia e o medo do povo. A posição geográfica de Betúlia era estratégica, pois controlava a passagem para Jerusalém. O cerco prolongado trouxe sofrimento ao povo. A água escasseava, os alimentos estavam quase no fim, e a fome corroía a esperança. Crianças choravam de sede, mulheres clamavam por socorro, e os homens, exaustos, perdiam as forças. A atmosfera era de desespero. Os líderes de Betúlia, pressionados pela situação, chegaram a propor que se rendessem ao inimigo caso Deus não enviasse libertação em poucos dias. Essa decisão mostrava a fragilidade da fé em meio às circunstâncias. Para eles, parecia impossível resistir a um exército tão numeroso e cruel. Foi nesse contexto de medo e vacilação que Judite se levantou. Ela ouviu os murmúrios do povo e as palavras de fraqueza dos chefes da cidade, e sentiu-se indignada. Como poderiam duvidar do Deus que havia libertado Israel tantas vezes no passado? Como poderiam limitar o poder do Senhor ao colocar prazos humanos sobre ele? Judite chamou os líderes e com ousadia repreendeu-os. Lembrou-os de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que não cabe ao homem tentar ou exigir provas de Deus. Suas palavras foram cheias de convicção. Israel deveria confiar, esperar e permanecer firme, porque o Deus dos exércitos não abandona o seu povo. Essa postura de Judite transformou a atmosfera. Enquanto todos estavam dominados pelo medo, ela trouxe fé e esperança. Sua coragem não estava em armas ou estratégias militares, mas na confiança de que o Senhor podia salvar, mesmo quando tudo parecia perdido. O cerco de Betúlia revela a fragilidade do coração humano diante das provações, mas também ressalta como uma pessoa cheia de fé pode reacender a chama da esperança em uma comunidade inteira. Judite mostrou que a verdadeira liderança não nasce de posição ou força, mas da convicção inabalável em Deus. Assim, no auge da crise, quando todos vacilavam, Judite manteve-se firme. E foi nesse cenário de trevas que Deus preparou a oportunidade para que sua serva brilhasse como instrumento de libertação. A estratégia de Judite. Diante do desespero do povo e da falta de fé dos líderes, Judite tomou para si uma decisão ousada. Ela mesma iria enfrentar o inimigo. Não porque confiava em sua própria força, mas porque cria firmemente que Deus agiria através dela. Antes de qualquer ação, Judite buscou ao Senhor. Vestiu-se com roupas simples de oração, colocou cinzas sobre a cabeça e prostrou-se diante de Deus em jejum e súplica. Sua primeira arma foi a oração, não a espada.
Pediu sabedoria, proteção e direção divina para o plano que estava prestes a executar. Após orar, Judite mudou sua postura. Lavou-se, perfumou-se, vestiu-se com seus trajes mais belos e adornou-se de modo que sua aparência chamasse a atenção. Não foi um ato de vaidade, mas parte da estratégia que Deus lhe inspirava. Ela sabia que Holofernes, homem arrogante e dominado por seus desejos, seria vulnerável diante de sua beleza. Judite então saiu da cidade acompanhada apenas de sua serva. Sua coragem era surpreendente. Enquanto os homens da cidade tremiam diante do inimigo, uma mulher caminhava sozinha em direção ao acampamento do exército mais poderoso da região. Quando chegou diante dos soldados assírios, Judite apresentou-se como alguém que desejava ajudar Holofernes, dizendo que o povo de Israel estava prestes a se render. Com palavras inteligentes e persuasivas, ela conquistou a confiança dos inimigos, que a conduziram até o general. Holofernes ficou impressionado com sua beleza e eloquência. Julgou que Judite seria um presente dos deuses para garantir sua vitória. Sem perceber, estava sendo enredado pela astúcia de uma mulher cheia da sabedoria de Deus. Durante alguns dias, Judite permaneceu no acampamento, sem quebrar seus hábitos de oração e jejum, mantendo-se fiel ao Senhor. Ela observava os movimentos do inimigo, aguardando o momento exato para agir. Sua paciência e estratégia demonstram que a vitória não vem da pressa, mas da preparação guiada por Deus. O plano estava em andamento. Judite não tinha exército, armas ou força física para vencer Holofernes. Sua arma era a fé. Sua tática era a inteligência. E sua confiança estava no Senhor que pelejava por Israel. Assim, o cerco espiritual começava a se inverter. O Deus invisível estava usando a fragilidade aparente de uma viúva para confundir e derrotar o poderio de um dos maiores generais da época. A vitória sobre Holofernes. O momento decisivo chegou. Holofernes, encantado pela beleza e pela astúcia de Judite, convidou-a para um banquete em sua tenda. Seu coração estava dominado pelo orgulho e pelo desejo, e ele acreditava que em breve teria a vitória completa sobre Israel. Mas Deus havia preparado aquele encontro para ser o início da queda do inimigo. Cercado de luxo, com sua mente confusa e seus sentidos entorpecidos, o general poderoso tornou-se vulnerável diante da mulher que subestimava. Judite, atenta e serena, viu que o momento havia chegado. Quando todos se retiraram e Holofernes adormeceu profundamente, Judite permaneceu em sua tenda. Ela se aproximou da cama do inimigo, ergueu a espada dele com firmeza e, o invocando a força do Deus de Israel, decepou sua cabeça com um só golpe. A vitória não foi apenas de Judite, mas do Senhor que lhe dera coragem e habilidade para executar o plano. Com o coração cheio de fé, ela colocou a cabeça de Holofernes em um saco e, junto de sua serva, retornou para Betúlia sob a proteção divina. Ao chegar à cidade, foi recebida com espanto e alegria. O povo explodiu em louvor e cânticos ao Senhor, reconhecendo que a libertação não veio da força dos guerreiros, mas da coragem de uma mulher que confiou plenamente em Deus. Na manhã seguinte, os soldados assírios descobriram a morte de seu líder. O terror tomou conta do exército. Sem direção, desorganizados e apavorados, eles fugiram em desespero. Israel aproveitou o momento para persegui-los e conquistou uma vitória grandiosa. Judite, então, entoou um cântico de louvor ao Senhor, exaltando sua grandeza e proclamando que Ele é quem abate os soberbos e exalta os humildes. Sua voz ecoou como testemunho eterno de que Deus age através de instrumentos improváveis para realizar feitos extraordinários. O feito de Judite marcou a história de Israel. Seu nome tornou-se símbolo de fé, coragem e devoção. Ela não buscou glória para si, mas entregou todo o reconhecimento ao Deus que salva. Assim, a vitória sobre Holofernes não foi apenas a derrota de um inimigo, mas também a revelação do poder de um Deus que sempre luta pelo seu povo. O legado de Judite. Após a vitória sobre Holofernes, Judite tornou-se uma das figuras mais admiradas de Israel.
Sua coragem havia salvado o povo de Betúlia e, consequentemente, preservado a nação inteira da dominação inimiga. No entanto, o que mais impressiona não é apenas o feito em si, mas a postura de Judite diante da glória que lhe foi atribuída. Ela poderia ter buscado reconhecimento ou poder político, mas não o fez. Pelo contrário, retirou-se novamente para sua vida simples de viúva piedosa, dedicada à oração, ao jejum e ao serviço a Deus. Esse detalhe mostra sua humildade e revela que sua motivação nunca foi a vanglória pessoal, mas a fidelidade ao Senhor. O povo de Israel a honrou grandemente e sua memória foi celebrada por muitas gerações. No entanto, Judite sempre direcionava os louvores a Deus, reconhecendo que sem ele nada teria sido possível. Essa atitude reforça a lição de que a verdadeira vitória espiritual não está apenas em derrotar inimigos, mas em permanecer fiel e humilde após a conquista. O legado de Judite ultrapassa os limites de sua época. Ela tornou-se símbolo de que Deus pode usar quem Ele quiser, independentemente de posição social, gênero ou força física. Em uma sociedade patriarcal, sua liderança espiritual brilhou como testemunho de que a obediência e a coragem nascidas da fé são mais poderosas do que qualquer exército humano. Até hoje, Judite inspira homens e mulheres a confiarem no Senhor em tempos de crise. Sua vida ensina que as batalhas mais difíceis não são vencidas pela espada, mas pela oração, pela fé e pela sabedoria que vem de Deus. Além disso, sua história mostra que a fragilidade aparente pode ser o palco para a manifestação do poder divino. Aquilo que parecia improvável, uma viúva derrotando um general poderoso, tornou-se realidade, porque o Senhor escolhe os instrumentos que glorificam seu nome. O cântico de Judite permanece como eco de esperança e louvor, lembrando-nos que Deus é fiel, que Ele ouve o clamor dos seus filhos e que, quando menos esperamos, pode levantar libertação de onde jamais imaginaríamos. Assim, o legado de Judite não é apenas histórico, mas espiritual e eterno. A vitória pertence ao Senhor, e os que confiam nele jamais serão envergonhados. Vamos aprender as lições de vida cristã da história de Judite I. A oração é a base da vitória. Antes de agir, Judite buscou ao Senhor com jejum e súplica. Ela nos ensina que nenhuma batalha pode ser vencida sem primeiro colocar-se de joelhos. A oração abre caminhos e fortalece a alma para enfrentar os desafios. Segundo, Deus usa os improváveis. Quem poderia imaginar que uma viúva sem exército ou armas derrotaria o mais temido general da época? A história de Judite mostra que o Senhor escolhe instrumentos improváveis para cumprir seus propósitos, para que a glória seja somente dele. 3. Fé e ação caminham juntas. Judite não apenas acreditou que Deus poderia salvar Israel, mas também se dispôs a agir. Ela nos ensina que a fé verdadeira se manifesta em atitudes corajosas e práticas, mesmo diante de riscos. 4. A humildade após a vitória. Depois de vencer Holofernes, Judite não se exaltou. Ela voltou para sua vida simples e devotada ao Senhor. E isso nos lembra que o maior desafio não é apenas conquistar, mas permanecer humildes e fiéis após a vitória. 5. A confiança em Deus supera o medo. Enquanto os líderes de Betúlia estavam prontos a desistir, Judite permaneceu firme. Sua coragem não nasceu da ausência de medo, mas da confiança de que o Senhor era maior que o inimigo. Essa confiança é um chamado para enfrentarmos nossas lutas diárias com fé. 6. A beleza que vem de dentro. Judite era bela de aparência, mas o que realmente a destacava era sua devoção e caráter. Para os cristãos, isso aponta para a importância de cultivar uma vida interior firme em Deus, pois a verdadeira beleza é espiritual. 7. No cântico como testemunho. Após a vitória, Judite entoou um cântico de louvor. Ela nos ensina a sempre dar glória a Deus, reconhecendo que todas as vitórias vêm dele. O louvor não apenas celebra, mas também fortalece a fé da comunidade. Conclusão. A história de Judite é um testemunho poderoso de que o Senhor é soberano e age em favor do seu povo de maneiras surpreendentes. No momento em que Israel estava prestes a sucumbir ao medo e à rendição,
Deus levantou uma mulher viúva, piedosa e aparentemente frágil, para derrotar o mais temido general da época. Judite nos mostra que a vitória espiritual não depende de força física, posição social ou recursos materiais. Ela venceu porque confiou no Senhor, preparou-se em oração e agiu com sabedoria. Sua coragem não foi fruto da impulsividade, mas da convicção de que Deus não abandona aqueles que nele esperam. Outro ponto marcante é sua humildade. Mesmo após uma vitória tão extraordinária, Judite não buscou glória para si. Voltou à sua vida de simplicidade e devoção, lembrando-nos que o maior triunfo de um servo de Deus não está apenas em vencer inimigos externos, mas em permanecer fiel, humilde e dedicado ao Senhor. A mensagem de Judite atravessa gerações e continua atual. Em nossas batalhas diárias, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, o exemplo dessa mulher nos encoraja a confiar plenamente em Deus, a não desistir diante das dificuldades e a agir com fé e coragem. Assim como Judite, somos chamados a ser instrumentos de Deus em nosso tempo. Talvez não enfrentemos generais ou exércitos, mas enfrentamos problemas que parecem maiores do que nós. A história dela nos garante que, se permanecermos firmes na oração e na fé, o Senhor lutará por nós e nos dará a vitória. Portanto, o legado de Judite é um convite para cada cristão viver com fé inabalável, coragem ousada e humildade constante. O Deus que agiu através dela continua sendo o mesmo hoje, poderoso para libertar, salvar e transformar qualquer situação. Oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos aproximamos de Ti com o coração cheio de gratidão, lembrando da vida de Tua serva Judite, mulher de fé, coragem e sabedoria. Agradecemos por nos mostrar através dela que o Senhor age através daqueles que confiam plenamente em Ti, mesmo quando parecem frágeis aos olhos do mundo. Pai, queremos aprender com Judite a confiar em Ti acima de todas as circunstâncias. Ensina-nos a não nos desesperarmos diante das crises, dos medos ou das ameaças que surgem em nossa vida. Que possamos, como ela, colocar nossa esperança no Teu poder e não nos apoiar apenas em nossos próprios recursos ou força. Senhor, pedimos também que nos dês coragem para agir com fé, que não apenas esperemos por milagres, mas que sejamos instrumentos de transformação, usando a sabedoria e os talentos que nos deste para cumprir os Teus propósitos. Que nossa ação seja sempre guiada pelo Teu Espírito, para que possamos ser luz em meio às trevas. Agradecemos, Pai, por nos mostrar que humildade e devoção caminham junto da vitória, que não busquemos glória própria, mas que cada conquista seja uma oportunidade de louvar e exaltar o Teu nome, reconhecendo que toda vitória vem de Ti. Que nossa vida seja testemunho vivo do Teu poder, assim como Judite conduziu seu povo a louvar-Te após derrotar Holofernes. Senhor, fortalece-nos para que sejamos pessoas de oração constante e vigilância espiritual, lembrando que a vitória verdadeira não nasce apenas de coragem humana, mas da comunhão contigo. Ajuda-nos a confiar, mesmo quando tudo parece perdido, e a permanecer firmes em nossa fé. Pai amado, que possamos seguir o exemplo de Judite. Ser corajosos, fiéis e sábios, sempre prontos a agir em Teu nome, e ao mesmo tempo, humildes diante da Tua grandeza. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua glória, um testemunho de que Tu és poderoso para salvar, proteger e libertar. Oramos tudo isso em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se você se inspirou na coragem e fé de Judite, deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas para não perder nenhuma história que fortalece sua fé. Ative o sininho para receber todas as notificações e caminhar conosco em cada lição da Bíblia.